Dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Estamos aqui para mais uma videoaula. Continuaremos a falar a respeito do magnetismo. Hoje falaremos sobre força magnética. Bom, a aula de hoje eu vou dividir ela em 3 partes, ok? Então, começaremos falando a respeito da força magnética aplicada sobre uma partícula carregada. Como eu disse, hoje falaremos a respeito da força magnética. Mas primeiro, eu quero só fazer uma retrospectiva para falar a respeito do último assunto que tínhamos estudado, que é a respeito do campo gerado pela corrente elétrica, a respeito do experimento de Ørsted. Bom, eu vou chamando aqui algumas das características inerentes a esse experimento de Ørsted, tá? Bom, ele demonstrou que a corrente elétrica interagiu com o ímã, ou seja, a corrente elétrica interagiu com o campo magnético. Segundo ponto importante é que nesse experimento concluiu que a corrente elétrica gera um campo magnético. Por quê? Se interagiu com o ímã, tem que ter uma interação de campo com campo. Ele precisa ter gerado esse campo magnético. E o terceiro ponto importante também, o campo magnético gerado pela corrente elétrica explica a deflexão que a agulha da bússola sofreu. Lembra que eu falei que no experimento de Ørsted, ao ligar a corrente elétrica, a bússola ela sofre um desvio? Então, é disso que fala esse terceiro ponto. Tá? Finalmente, então, se a corrente elétrica exercer uma força no ímã, também temos o oposto, né? O ímã pode exercer uma força sobre corrente elétrica. Basta a gente pegar uma relação como vocês estudaram em Física 1, leis de Newton. Lembra da terceira lei de Newton? Lei da ação e reação. Se eu aplico força sobre uma parede, a parede aplica força sobre a minha mão. Então, se a corrente elétrica gera uma força sobre o ímã vai gerar uma força sobre a corrente elétrica. Tá? Então, esse oposto ele também vai valer, inclusive, para obedecer à própria lei da ação e reação. Certo? Um lembrete importante, vocês viram isso em Física 5. Qual é a definição de corrente elétrica? Corrente elétrica nada mais é do que carga elétrica em movimento. Tá? Isso vai ser importante porque a gente vai falar a respeito da força magnética sobre a carga. Tá? Então, para que haja uma força magnética sobre essa partícula carregada, primeiro ponto, a partícula tem que estar em movimento. Por quê? Porque partícula carregada em movimento é que caracteriza uma corrente elétrica, ok? Segundo ponto importante, o movimento da partícula ele não pode ser paralelo às linhas de campo. Como assim? Imagine que aqui eu tenho uma região que tem um campo magnético. Pensa o campo magnético horizontal. Pensa o campo magnético indo da direita para a esquerda. Eu tenho um ímã grande aqui que gera esse campo magnético da direita para a esquerda. Se essa partícula estiver em movimento da direita para a esquerda também, ó, reparem que ela tem a mesma direção e sentido do campo. Ela não sofre interação alguma. É estranho isso. A gente viu que existe uma interação de força magnética sobre a partícula, contudo, a partícula tem que estar em movimento e ele não pode ser paralelo a essas linhas de campo. Isso a experimentação mostrou, certo? Então, se eu tenho um campo da direita para a esquerda e a partícula estiver no mesmo sentido ou no sentido oposto, a experimentação mostrou que não há interação alguma, tá? E outra coisa importante também é que a força magnética ela vai ser perpendicular sobre o movimento e simultaneamente as linhas de campo magnético. Então, o exemplo que eu acabei de dar, ó, a linha de campo horizontal, da direita para a esquerda. Bom, a partícula ela não pode estar na mesma direção. Então, vamos pensar que o movimento da partícula seja de baixo para cima. Campo para cá, movimento de baixo para cima. A força magnética ela tem que ser perpendicular aos dois. Mas como que vai ser perpendicular aos dois? Para ser perpendicular, a gente vai ter que pensar na terceira dimensão. Então, ela vai estar ou nesse sentido, ou nesse sentido. Vai depender do sinal dessa partícula carregada. Ok? Se for positiva é num sentido, se for negativa é no outro sentido. Tá? Isso nos leva a uma coisa importante. Se a força ela é sempre perpendicular ao movimento, o que isso vai significar?
que a força magnética sobre a partícula exerce um papel de força centrípeta. O que é força centrípeta mesmo? Exatamente, é aquela força que faz um corpo começar a executar uma curva, o próprio movimento circular. Ou seja, a força magnética, ela não altera o módulo da velocidade. A partícula não vai girar mais rápido, não vai aumentar sua velocidade, nem diminuir a sua velocidade. A força magnética vai fazer com que ela sofra um desvio. Vai fazer a partícula, se for um campo magnético intenso o suficiente, pode fazer ela começar a executar um movimento circular, ou, na menor das hipóteses, ao menos vai fazer ela sofrer um desvio. Ok? Tá? A força magnética, então, ela muda a direção do movimento da partícula carregada. Esse ponto é importante. Ok, gente? Então, temos aqui a equação para a força magnética, apresentada aqui. F igual a Q vezes V vezes B vezes seno de θ. Onde F é força magnética, que vai ser medida, utilizada a unidade de medida, seja força magnética, força elétrica, qualquer tipo de força, ela é sempre medida em newtons. O que é a carga elétrica, unidade de medida no sistema internacional, o Coulomb. V, velocidade, em metros por segundo. E o campo magnético em Tesla, que é a unidade de medida que a gente tinha visto na aula anterior. E aqui o ângulo, seno de θ. Tem lugares que precisam ler equação com alfa, θ, é importante que esse é o ângulo. Qual o ângulo? Esse daqui é o ângulo entre o F e o V. Desculpa. Entre o B e o V. É esse ângulo aqui, ó. Entre o campo e a velocidade da partícula. Nesse caso da figura que é representada ao lado, seria um ângulo de 90 graus entre os dois. Mas aqui a partícula ela pode entrar fazendo um ângulo diferente em relação ao B. E é interessante que essa equação ela concorda com o que tinha sido observado experimentalmente. Se a partícula entrar paralelamente às linhas do campo, paralelo é um ângulo de 0 ou 180 graus. Seno de 0 graus é igual a 0, seno de 180 graus é igual a 0 também. Acaba sendo força igual a 0. Tá? Então acaba concordando com o que já tinha sido observado experimentalmente. Certo? Bom, gente, a respeito de força magnética, era isso que eu precisava comentar com vocês. Bom, agora tem um exemplo que eu vou estar trabalhando com vocês. Bom, como eu falei, essa é a primeira parte da aula. Na segunda parte, eu vou discutir um pouco mais a questão da direção e sentido dessa força magnética, certo? Bom, esse exemplo para trabalhar com a parte de cálculo da força magnética. Calcule o módulo da força magnética que atua em uma partícula carregada com carga elétrica igual a 20 NC, que é esse N minúsculo mesmo? Isso, é o prefixo, nanocoulomb. Quando esta se movimenta com velocidade igual a 3,0 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo, em uma região na qual o campo magnético de intensidade 0,5 T, Tesla. Sabendo que seu movimento é perpendicular às linhas de campo magnético. Vamos aqui observar os pontos essenciais, as informações que a gente precisa para calcular. Bom, primeiro, a pergunta está pedindo o módulo da força magnética, ou seja, o F. A carga elétrica da partícula está bem aqui, 20 nanocoulomb. Outro ponto, esse 3 vezes 10 elevado a 6, que é a velocidade da partícula, e o meio, 0,5 Tesla. Essas são as informações importantes. Tem mais uma, que parece escondida porque ela não está em forma de número. Isso pode confundi-los um pouco, mas tem uma informação muito importante. O que significa a palavra perpendicular? Exatamente, 90 graus. Então, o movimento, o ângulo entre o movimento, ou seja, a velocidade da partícula e as linhas de campo é de 90 graus. Tá? Então, essas informações tiradas do texto foram colocadas aqui nesse quadro. E aqui observe que eu já fiz a mudança, ó, 20 nanocoulomb tem que estar na unidade do SI, ou seja, em coulomb. O nano é um 10 elevado a menos 9. Então, a transformação veio para cá. Ok? Então, vamos passar para o lado as informações que a gente tinha recolhido. E a equação de força. F igual a Q vezes V vezes B vezes seno do ângulo, seno de θ. Está aqui já substituindo as informações. Aqui, o 20 vezes 10 a menos 9, que é o valor da carga. Ah, professor, mas não tinha que passar para a notação científica? Geralmente tem, mas você não precisa passar agora. Pode deixar para passar no resultado final, tá? A velocidade da partícula, 3 vezes 10 elevado a 6. O B, que é 0,5.
E aqui, como o ângulo é 90 graus, já coloquei aqui seno de 90, tá? Que é esse 1 aqui. Para facilitar, eu só separei os números da potência de 10. Tá? Então, 20 vezes 3 vezes meio. Bom, como meio vezes 1 já suprimiu 1, né? E as duas potências de 10. 10 elevado a menos 9 vezes 10 elevado a 6. Tá aqui eu fiz a multiplicação. 20 vezes 3, 60 vezes meio dá 30. E as potências de 10. Lembra de propriedade de potências? Quando tem potências de base iguais, o que faz? Quando tem multiplicação de potências de bases iguais, você mantém a base, nesse caso que é 10, e soma os dois expoentes. Menos 9 mais 6. Tá? Então, menos 9 mais 6, subtrai e mantém o sinal do maior, né? Então, 30 vezes 10 elevado a menos 3. Vejam que o número não está na notação científica adequada, né? Como não está na notação científica, a gente vai pôr a vírgula uma casa e soma 1 nesse expoente. Resultado, força magnética igual a 3,0 vezes 10 elevado a menos 2 newtons, que é a unidade de medida de força. Certo, gente? Bom, então é isso. Se tiverem dúvidas, mandem as dúvidas. Não precisa esperar o horário de atendimento. Podem mandar as dúvidas ou por e-mail, pelo WhatsApp, conforme forem surgindo. Ok, gente? E, é claro, teremos uma atividade referente a essa videoaula. Contudo, terão a parte 2 e a parte 3 ainda antes da atividade. Ok, gente? Então, segue aí as referências para montagem do slide e as referências das imagens, ok? Bom, então, por hora é isso. Até breve, gente.